Primeiro, boa tarde para todo mundo e meu camarada João, o que você acha olhando para esse auditório, hein? Me parece que cresce. Cresce e como cresce. Então, antes de eu começar, eu quero dizer que eu e o João, nós somos, além de camaradas, nós somos colegas do Coletivo Soberano. Então, a gente também está falando aqui em nome do Coletivo Soberano, né, que é um coletivo de streamers, mas não apenas isso. Tá? A gente está nessa trincheira da comunicação, mas a nossa luta é pela conscientização e organização da classe trabalhadora. Então, eu agradeço demais ao sindicato, agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E antes da gente falar, né, do que a esquerda deve fazer nesse governo Lula, eu quero voltar um pouquinho no tempo para que a gente pontue algumas coisas, talvez para muitos de vocês eu até seja redundante, mas eu acho que são assuntos importantes para a gente começar a nossa discussão. Então eu quero voltar um pouco no tempo até o segundo governo Dilma, a transição do primeiro para o segundo governo Dilma. Tá? Por quê? Porque nós não temos como compreender o nosso momento político hoje sem compreender o que estava acontecendo no Brasil naquela época e o que estava e está acontecendo no mundo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a economia capitalista ela é capturada, né, por uma ideologia que sustenta na sociedade uma série de falsos princípios, coisas que são tratadas como irrevogáveis, como verdades absolutas. Então se vende uma ideia de que para o país se desenvolver, para o país crescer, é necessário austeridade fiscal, é necessário reduzir os gastos públicos, é necessário flexibilizar, né, as relações de trabalho, é necessário privatizações. Né? A questão é que quando a gente olha para a história dos países desenvolvidos, nenhum país desenvolvido no mundo, né, seguiu essa receita. Nem os que se desenvolveram primeiro, nem aqueles que vão se desenvolver ao longo do século XX. Nenhum país do mundo se desenvolveu com free trade. Nenhum país do mundo se desenvolveu fazendo privatizações, abrindo mão da capacidade do Estado, né, de organizar e desenvolver a economia. Bom, mas se isso é verdade, por que 100% dos economistas ouvidos pela grande mídia diz o contrário? Por que a gente rebaixa tanto o nosso programa? Eu hoje ainda estava muito puto, com perdão da palavra, com o que a gente está percebendo, tá, de movimentação na área de economia do governo. Eu fiz campanha para o Lula. Eu acreditava que era a melhor alternativa. E durante a campanha eu escutei do Lula coisas como, por exemplo, é necessário abrasileirar o preço dos combustíveis, por causa do famigerado PPI, que é o preço de paridade de importação. Para quem não sabe exatamente o que é isso, gente, hoje o preço praticado nos nossos combustíveis, tá, é o preço praticado por um país que não produz os seus combustíveis. Então o Brasil se comporta como um importador de combustíveis, sendo que nós somos produtores de combustíveis. Tá? E isso tem uma lógica, que é a lógica de expoliação da Petrobras. A Petrobras é a nossa principal empresa, né? E desde a sua fundação, desde o projeto da sua fundação, ela é sistematicamente atacada, né, pelas elites econômicas mundiais e também nacionais que estão relacionadas umas com as outras. E por que isso acontece? Porque empresas com potencial da Petrobras, países com potencial do Brasil, se fizerem o seu dever de casa, se seguirem o script dos países que se desenvolveram, o Brasil tem tudo para se desenvolver também. Sabe, não há na literatura econômica maiores dúvidas sobre o desenvolvimento econômico. Você pode pegar do autor
mais liberal, até o mais heterodoxo, ou até mesmo os marxistas. Todos eles vão dizer mais ou menos a mesma coisa em relação ao desenvolvimento das forças produtivas. Bom, mas se a gente sabe a fórmula do desenvolvimento, e se isso é sabido no mundo inteiro, por que os países não fazem isso? Por que os países simplesmente não seguem os exemplos de sucesso, de desenvolvimento e se desenvolvem? Porque existe um problema político. Um problema político. Se a gente olhar os países que se desenvolveram ao longo do século XX, nós vamos ver Coreia do Sul, nós vamos ver Vietnã, nós vamos ver China. Tem outros, mas vamos se concentrar nesses 3 exemplos. China e Vietnã conseguem aplicar na sua economia as medidas que desenvolvem as forças produtivas, porque não há nesses países os entraves políticos que existem, por exemplo, no Brasil. Mas os motivos são bastante óbvios. Tanto China quanto Vietnã passaram por processos revolucionários. Então, a existência de um processo revolucionário proporciona uma liberdade política que os países que não passaram por esse processo revolucionário têm. Eles não têm essa liberdade. Se nós olharmos para a Coreia do Sul, que embora não passou por um processo revolucionário, ela está inserida, o seu desenvolvimento está inserido ainda na lógica da antiga Guerra Fria, no sentido de que era interessante para os Estados Unidos haver uma economia capitalista desenvolvida naquela região. Isso não quer dizer, pura e simplesmente, que os Estados Unidos desenvolveu a Coreia. Mas isso quer dizer que os entraves políticos para o desenvolvimento da Coreia foram suspendidos pelos interesses do imperialismo estadunidense. E aí eles seguiram a fórmula, né? Protecionismo, bancos de desenvolvimento, a economia sendo desenvolvida, capitaneada pelo Estado. Foi isso que a Coreia fez. Não é essa balela que os liberais falam de investir em educação, simplesmente, e liberalizar fluxos. Não foi isso que aconteceu na Coreia. Bom, e por que eu estou dizendo isso? Nós não fizemos a nossa revolução e nem temos essa liberdade política em função de um interesse imperialista de que haja desenvolvimento no Brasil. Portanto, toda vez que o Brasil começa a arrumar a sua economia, minimamente, o Brasil nunca foi muito ambicioso nem muito ousado nisso, mas cada vez que minimamente a gente acerta alguma coisa na economia, nós passamos a sofrer uma pressão política violentíssima para desarticular isso que está sendo feito. Para vocês terem uma ideia, os economistas liberais, eles consideram, em geral, pleno emprego, uma taxa de desemprego em torno de 5%. Eu já acho isso um absurdo. Para mim, pleno emprego é pleno emprego. Para mim, pleno emprego é o que a gente tinha na União Soviética. Mas os economistas liberais classificam pleno emprego 5%. Aqui no Brasil, eles vão dizer, aqui é um pouco pior, porque dada a estrutura produtiva que o Brasil tem, 5% de desemprego é pouco. Então os economistas liberais falam que é necessário no Brasil uma taxa de desemprego de 9% para que a inflação não acelere. Presta atenção no que eu estou dizendo. Os economistas liberais têm a pachorra de dizer que para que o Brasil não tenha inflação, é necessário que 10% da força de trabalho esteja desempregada. Vejam, isso não é uma anomalia. Gente, 10% de desemprego é uma taxa elevadíssima. Elevadíssima. É coisa parecida com o que a gente tem hoje, com o mercado de trabalho altamente deprimido. E pasmem, para os liberais, isso é o que está bom. Isso é o que está bom. Mas vejam, onde é que eu quero chegar com isso? Durante o governo Dilma, a Dilma fez várias barberagens econômicas, enfim, entre acertos e erros, teve muita coisa ali que a gente pode reprovar. Mas, independente disso, em dado momento do governo Dilma, o Brasil chegou a ter 4% de desemprego. Isso para nós é um desemprego muito baixo. Veja, se os liberais dizem que é interessante que a gente tenha pelo menos 9% de desemprego, se você abrir uma coluna do Samuel Pessoa, na Folha de São Paulo, ele vai estar lá dizendo, olha,
8, 9% de desemprego é o que o Brasil precisa, porque senão acelera a inflação. É isso que ele vai dizer. Então imaginem o que esses caras vão pensar de um Brasil com uma taxa de desemprego de 4%. Isso não pode ser tolerado, gente. Por quê? Porque quando o desemprego diminui, a classe trabalhadora fica mais empoderada. Michal Kalecki, que é um economista que eu gosto, né, inspirado ali em Rosa Luxemburgo e Dan Baranovski, ele vai dizer o seguinte: o desemprego é disciplinador. O desemprego é disciplinador, né? Porque se você tem um alto nível de emprego, a classe trabalhadora ela tem mais poder de negociação na hora de conseguir um emprego. Agora, se o desemprego é muito alto, você não tem opção. Você é obrigado a trabalhar por aquilo que aparece. Portanto, o desemprego ele é disciplinador. E essa disciplina tem a ver com a diminuição do poder político da classe trabalhadora. Classe trabalhadora mais empoderada, organizada, preferencialmente sindicalizada, né, é uma classe trabalhadora que tem mais poder de conquistar direitos. E aí eu entro num outro ponto fundamental. A democracia burguesa não é um regime de concessão. Tudo que a gente tem na democracia burguesa de direito trabalhista foi conquistado a ferro e fogo pela classe trabalhadora. Então, se nós não nos organizarmos, se nós não lutarmos, nós não apenas não conquistamos mais direitos, como nós rapidamente perdemos. E isso é muito evidente na reforma trabalhista que a gente teve. Porque aqueles direitos perdidos, como que num passe de mágica agora, num intervalo curtíssimo de tempo, foram direitos conquistados a duras penas ao longo de décadas de luta da classe trabalhadora. Então vejam como é difícil conquistar e como é fácil perder. Só que eu quero comentar rapidamente aqui com vocês uma lógica interna do capitalismo. O capitalismo, gente, é um sistema que depende da reprodução do capital. Tá? Reprodução do capital. E há uma lógica no capitalismo que funciona da seguinte maneira: os capitais menos produtivos transferem parte da riqueza por si produzida para os capitais mais produtivos. Eu não quero entrar aqui num economês mais complicado, mas basicamente o que acontece? Eu acho que falando assim talvez vocês entendam. O capitalista ele precisa ganhar da concorrência, né? Ele precisa baratear seus custos para ele ter um diferencial de preço. Claro que também vai ter um diferencial do produto, mas o diferencial de preço é fundamental. O valor dos produtos na economia capitalista, o valor das mercadorias, ele é diretamente relacionado, né, com a quantidade de trabalho abstrato ali depositado. E os valores, eles são constituídos, assim, com o perdão da simplificação, a partir de uma média. E quando o capitalista consegue ser mais produtivo que a média, ele fica naquilo que nós chamamos de superlucro, ou mais valor extraordinário. Então, mais-valia extraordinária ou mais valor extraordinário, exatamente. Então o que acontece? Quando o capitalista consegue isso, ele se apropria de uma maior fatia do valor do conjunto da produção capitalista. E onde eu quero chegar? Isso também existe na lógica entre os países. Portanto, os países desenvolvidos, a voz já está falhando, eu joguei aula o dia inteiro, mas vamos lá. Entre os países desenvolvidos, essa mesma lógica também existe. Por quê? Porque os países desenvolvidos, eles são desenvolvidos porque são mais produtivos. A forma que eles conseguem essa produtividade é uma outra discussão que eu não vou entrar agora, mas em geral eles são mais produtivos. E essa produtividade, ela é diretamente relacionada com o que Marx chamou de capital constante. O que é o capital constante na composição orgânica do capital? São as máquinas, os equipamentos e a tecnologia empregada na produção. E conforme você vai desenvolvendo as forças produtivas, né, você vai tornando elas mais produtivas, você vai alterando a composição orgânica do capital, aumentando
a parcela do capital constante e reduzindo a parcela do capital variável. O capital variável é a força de trabalho. É o trabalho do trabalhador. Só que tem um porém nessa história. Só o que reproduz valor na economia capitalista é o capital variável. Não há produção sem trabalho humano. Ah, mas a máquina, o robô produziu. Alguém produziu o robô. Não existe produção sem trabalho humano. Então, o que reproduz o valor enquanto uma relação social na sociedade é o trabalho humano. Só que quando você desenvolve a economia capitalista, em função da busca por esse superlucro, né, por esse mais valor extraordinário, o capitalista vai aumentando a participação do capital constante na composição orgânica do capital. Ou seja, você diminui a participação do trabalhador e aumenta a participação, com perdão da simplificação, de máquinas, equipamentos e tecnologia. O que a gente sabe a partir do senso comum? Quanto mais mecanizada a produção, tendencialmente mais produtiva. Então os capitalistas brigam para aumentar a sua produtividade, porque aumentando a sua produtividade, no conjunto do capital global produzido na sociedade, maior parte deste valor produzido acaba sendo apropriado pelo capitalista mais produtivo. Bom, vamos levar isso agora para a lógica entre os países. Os países mais produtivos acabam se apropriando de uma fatia maior do valor produzido pelo conjunto da economia capitalista. Vejam, o que é a especialização das economias dos países desenvolvidos? Vocês conhecem algum país desenvolvido que seja o maior produtor de proteína do mundo? Vocês conhecem algum país desenvolvido que seja o maior produtor de soja do mundo, ou que se baseie na produção de soja? Não. 100% dos países desenvolvidos, né, ou tem uma indústria de alta tecnologia desenvolvida, ou tiveram. Porque na economia, alguns economistas tratam assim, mas eu acho que é didático, existe um arco da indústria, né? Ou seja, o país se desenvolve a indústria, ele ganha a produtividade. Num processo de desenvolvimento capitalista, pode até haver uma desindustrialização no país desenvolvido. Só que aí nós vamos ter aquilo que os economistas liberais chamam de desindustrialização natural. Ou seja, há uma substituição do trabalho da indústria pelo trabalho em setores de serviços sofisticados. Então você vai ter serviços bancários, você vai ter serviços de consultoria, você vai ter serviços de auditoria, de advocacia, de grandes empresas, enfim, você substitui o salário da indústria por um salário no setor de serviços sofisticados. É algo parecido com o que aconteceu na Suíça, vai? Embora a Suíça também seja bastante industrializada. Bom, só que, por exemplo, existe um outro tipo de arco da indústria. Quando o país ele não consegue desenvolver suas forças produtivas, acontece aquilo que alguns economistas liberais chamam de desindustrialização precoce. Ou seja, o país ele não consegue passar por um momento de desenvolvimento da indústria e evoluir para uma sociedade baseada em serviços sofisticados. Então você tem um aborto do crescimento da indústria e a substituição dessa indústria nascente por uma economia baseada em serviços de baixa produtividade. Então você vai ter a economia da padaria, você vai ter a economia do barbeiro, você vai ter a economia do Uber. É aí que a gente está. O Brasil passou por um processo de desindustrialização antes de se transformar numa economia industrial pujante. Só que, quando isso acontece, gente, a gente achata o salário da classe trabalhadora. Porque quanto mais produtiva é a indústria, quanto mais produtiva é a atividade, tendencialmente, melhores os salários. Né? Como é que uma barbearia vai pagar funcionários um bom salário? Né? Acho que a gente consegue entender por que não há margem para isso. Agora, numa grande indústria, né? Sim. E outra que a grande indústria, ela gera uma cadeia de alta produtividade. Vou pegar um exemplo bom brasileiro, a Embraer. A Embraer é uma das poucas empresas
do mundo que sabem produzir avião. Imaginem a cadeia produtiva necessária para a produção de aviões. Tá? Quantas empresas de tecnologia são necessárias para que a gente consiga produzir um avião? E essas empresas de tecnologia, elas precisam de engenheiros, elas precisam de advogados, elas precisam de técnicos de toda sorte. Ou seja, profissionais mais qualificados, mais produtivos e que recebem melhores salários. Então, o segredo dos países desenvolvidos é o desenvolvimento do setor industrial, da produtividade, que gera melhores salários. Com melhores salários, a sociedade como um todo aumenta a sua produtividade e desenvolve as forças produtivas. Pois bem, vamos juntando as coisas que eu falei até agora. Primeiro, o caminho para esse desenvolvimento a gente conhece. A gente só precisaria fazer aquilo que os países que se desenvolveram fizeram. E a gente sabe que seguindo esse caminho, nós vamos ter melhores salários, nós vamos ter melhora na qualidade de vida dos trabalhadores. Ok, mas por que a gente não faz isso? Aí voltando ao que eu falei, há um problema político. E aí tem uma outra questão. Lembra que eu falei da questão da transferência do valor dos capitais menos produtivos para os mais produtivos? Então vamos pensar o seguinte. Não tem como, na economia capitalista, todos os capitais terem o mesmo nível de produtividade. Tá? Invariavelmente, alguns capitais são mais produtivos que outros. E sempre acontece essa transferência do valor dos menos produtivos para os mais produtivos. Se os menos produtivos começam a ficar mais produtivos, eles ameaçam essa transferência estrutural do valor dos menos produtivos para os mais produtivos. Agora vamos pensar nos países. Nós temos um pequeno conjunto de países ricos no mundo. Né? Eu acho uma coisa meio bizarra. 200 e poucos países, cerca de 20 mais ou menos são desenvolvidos. Depois eles dizem que essa porcaria deu certo. Deu certo para quem? Essa sempre é a pergunta que a gente tem que fazer. Pois bem, se mais países não desenvolvidos começam a desenvolver a sua produtividade, isso representa uma ameaça para essa transferência estrutural do valor para os países ricos. E vamos pensar o seguinte, os países ricos são ricos por causa desse tipo de transferência estrutural da riqueza. Não só por isso, mas por isso também. Então, se os países como o Brasil, como a América Latina como um todo, começam a se desenvolver, essa hierarquia internacional da transferência do valor, ela fica ameaçada. Os países mais desenvolvidos, os donos da bola, os donos do campinho, se sentem ameaçados. E aí acontece uma coisa que o liberal nega. O imperialismo bate na nossa porta. A política internacional começa a se articular, né, para interferir politicamente em estados que ameacem passar por esse tipo de processo. Agora vamos voltar lá para o que eu falei da Dilma. A Dilma, nós podemos fazer muitas críticas aqui, enfim, é uma outra discussão, mas o fato é, durante o governo Dilma, a taxa de desemprego no Brasil bateu 4%. Isso acendeu um sinal de alerta violentíssimo, tanto nas potências estabelecidas, as potências do imperialismo, quanto na nossa burguesia nacional, porque é uma outra mentira, não há burguesia nacional. A nossa burguesia, ela é subserviente, e isso tem uma explicação histórica. A formação da nossa classe burguesa não fez aqui no Brasil, tá, uma revolução burguesa. Nós tivemos uma transição burguesa. Porque se nós tivéssemos tido pelo menos uma revolução burguesa, talvez nós tivéssemos uma burguesia que defendesse mais interesses nacionais. Nós não temos isso, gente. A nossa burguesia não está nem aí para o desenvolvimento do Brasil. Eu não sei como é que está hoje, mas até poucos anos atrás, o presidente da Fiesp, né, a Federação da Indústria lá de São Paulo, sequer tinha indústria. Não sei como é que está hoje, mas sequer tinha indústria. Por quê? Porque essa galera não é industrial. Aqui no Brasil, a nossa burguesia, ou ela está no agro, ou ela está no rentismo. O resto é uma burguesia muito pobre. E ambas, tanto a burguesia do rentismo quanto a burguesia do agro, não dependem do nosso mercado interno.
Por isso que eles não estão nem aí para o desenvolvimento do Brasil. Então não há burguesia nacional. Então o que acontece? A burguesia internacional e a burguesia nacional, que trabalham em parceria com essa burguesia internacional, isso desde a colônia, tá? Também acendeu esse sinal de alerta. De modo que a gente viu a história acontecendo, né, do golpe contra Dilma. Foi necessário uma manipulação social gigantesca para desconstruir tudo aquilo que foi construído às duras penas para criminalizar o Partido dos Trabalhadores. Eu tenho muitas críticas ao Partido dos Trabalhadores, né? Não é essa a questão, mas foi a primeira vez que em determinada medida, né, tinha um estranho na sala. O Lula até hoje é considerado um estranho na sala para a nossa burguesia. Por mais que ele tente agradar a burguesia de todas as maneiras, parece que a burguesia sempre tem os dois pés atrás com ele. Então tinha um estranho na sala. Pois bem, foi necessário criar uma situação no Brasil de modo a interromper aquele processo. E o que eu gostaria que vocês entendessem é que a interrupção deste processo, ela se dá, na minha avaliação, em função desta mecânica do valor. É necessário manter a economia brasileira agroexportadora. Porque a economia agroexportadora, ela é menos produtiva. É necessário mantermos no Brasil um setor de serviços pobre. Por quê? Porque o setor de serviços pobre é menos produtivo. E enquanto o Brasil for menos produtivo, o Brasil vai estar continuando transferindo a riqueza aqui produzida para os países mais desenvolvidos. Então a parada é do tipo assim: façam o que a gente diz para se desenvolver, não façam o que a gente faz. Não façam o que a gente faz. Porque se você vai tentar vender minério para os Estados Unidos, se você vai tentar vender soja para os Estados Unidos, se você vai tentar vender chips de computador para os Estados Unidos, vocês vão ver como é que funciona o livre mercado lá. Então assim, é livre mercado para os outros, para nós não. Qual o objetivo por trás dessa ideologia? O objetivo por trás dessa ideologia é impedir o desenvolvimento de países como o brasileiro, como o Brasil. Porque se a gente não desenvolve as nossas forças produtivas, a gente mantém esta lógica, tá, de transferência estrutural da riqueza. A gente continua produzindo soja e importando computador. Tem muito mais valor agregado, que gera uma cadeia muito mais produtiva, que emprega muito mais gente. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem para começo de conversa é: a centralidade do capitalismo, os países desenvolvidos capitaneados pelos Estados Unidos, estão sob ameaça. Hoje, a gente vive o que eu chamo de capitalismo tardio. E o capitalismo, ele vai mercantilizando novas áreas da vida para continuar se expandindo. E esse limite está cada vez mais apertado. Está cada vez mais apertado. Então, o capitalismo, ele precisa cada vez mais, né, expandir os seus tentáculos, como diria o camarada João, né, por todo o planeta. Só que agora, não de agora, mas nos últimos anos, surgiu mais um problema, que é a China. A economia chinesa, embora tenha relações de produção capitalistas, ela é comandada por um partido comunista e tem uma lógica de planejamento e é baseada na produção. Os chineses começaram a crescer rapidamente a partir do momento que passaram a investir na criação de mercados. A China cria mercados como louca. E vai expandindo, vai construindo, vai expandindo. E é uma lógica diferente da lógica capitaneada pelos Estados Unidos, que é uma lógica financista. Então é um capitalismo muito mais centrado na reprodução do capital fictício ou na reprodução do capital sem, né, a parte produtiva, aquilo que o Marx vai chamar de D', sem passar pelo DM, D', tá? Os mais iniciados aqui talvez a galera entenda, mas assim, sem passar pela produção, né? Sem passar pela produção. É capital reproduzindo capital. Então, onde nós estamos? Nós estamos no momento onde as potências centrais, lideradas pelo capitalismo, desenvolvidas, estão ameaçadas por um novo tipo de economia que eles ainda não entendem muito bem, né? Desconfiam, a China vai quebrar todo ano, e não
não sei como é que um país que tem a maior reserva de dólares do mundo vai quebrar, mas enfim, eles dizem isso. Tá? E, ao mesmo tempo, eles têm que garantir que os fluxos de capital dos países não desenvolvidos para os países desenvolvidos permaneçam. Isso está fazendo com que os países liderados pelos Estados Unidos acentuem a sua luta política pela manutenção das suas áreas de influência. Então, como há uma necessidade dos países desenvolvidos de manter os países não desenvolvidos pobres para que a transferência da riqueza continue acontecendo, ainda há um agravante. Além disso, que já é uma preocupação permanente dos países desenvolvidos, ainda tem a China crescendo, começando a fazer parcerias com outros países, tentando formar uma espécie de bloco, com uma economia baseada no produtivismo. Então pensem no seguinte, nós estamos diante de uma espécie de nova Guerra Fria. Não é uma guerra do capitalismo financista, liderado pelos Estados Unidos, contra uma lógica produtivista capitaneada pela China. Isso fez e vem fazendo cada vez mais os países ricos interferirem politicamente nos países não desenvolvidos. Então você vai ter essas primaveras por aí, então você vai ter golpes de Estado, mais diretos, mais indiretos, isso muda, mas eles interferem. Então você vai ter coisas esquisitas, como por exemplo aquela Operação Lava Jato, que vai começar depois de um curso que os americanos vêm dar em Brasília, que por um acaso Sérgio Moro estava lá. Eles começam a investir nessas coisas. Porque se antes dessa ameaça chinesa já era importante garantir que os países pobres não vão ficar ricos, agora ficou mais decisivo ainda fazer isso. Portanto, gente, e aí eu vou encaminhando para o fim, jamais, sem um processo revolucionário, ou sem uma autorização das potências desenvolvidas, qualquer país vai poder desenvolver um projeto de desenvolvimento econômico sólido, sustentável e que perdure no tempo. Porque se isso começa a ser feito, esses países ricos vão interferir na política. Por isso que eu disse lá atrás, o problema não é saber o que fazer para desenvolver a economia. O problema é ter espaço político para isso. Nós estamos vivenciando isso hoje, galera. A gente viu o Lula, durante a eleição, prometer que iria abrasileirar o preço dos nossos combustíveis. Hoje a gente convive com uma precificação dos combustíveis que é o PPI, esse preço de paridade de importação que eu falei antes, que faz com que o Brasil se comporte como um país importador de petróleo e não produtor. Isso só existe para garantir o saque que está sendo feito à Petrobras. Vocês têm uma noção, nos últimos meses do governo Bolsonaro, a gente observou na Petrobras uma repartição de dividendos superior aos lucros da empresa. Resumindo e simplificando, a Petrobras estava pegando empréstimo para distribuir para o acionista. Zerou praticamente o investimento. E a gente só não passou por um processo de desabastecimento porque os investimentos feitos no período do PT garantiram uma elevação da produtividade no pré-sal. E vamos lembrar o que os liberais falavam no pré-sal. Não, isso é bobagem. Não dá para tirar o petróleo lá de baixo. Não tem tecnologia para isso. A gente já está fazendo isso há muito tempo. Né? Então, foi feito todo esse processo de desconstrução, gente, da Petrobras para garantir essa transferência estrutural da riqueza. O que aconteceu essa semana? Não se fala mais em revogar o PPI. Eu não ouvi mais. Não se fala mais nisso. Agora, ontem ou anteontem, a gente ouviu que vai voltar a oneração tributária sobre os combustíveis. Isso vai gerar uma pressão inflacionária. E aí, desculpem, mas eu fico puto quando eu vejo o Lula ir lá falando, pô, mas o presidente do Banco Central, pô, mas a taxa de juros, pô, mas não sei o quê. Tá, mas na hora de fazer alguma coisa, o que foi feito? A taxa de juros está alta porque o Banco Central persegue uma meta de inflação que a gente não está conseguindo alcançar. Só que quem define essa meta de inflação são 3 pessoas. 2 indicados pelo Lula e o presidente do Banco Central, que foi indicado pelo Bolsonaro. Se fosse vontade política do Lula, ele mudava a meta de inflação, subia isso um pouco, abria margem para cair o juro.
Por que o Lula não faz isso? Porque ele é mau? Eu não classifico assim. Eu digo que o Lula não faz isso porque não há espaço político para ele fazer isso. Talvez houvesse um pouco mais. Eu gostaria de um pouco mais de ousadia do Lula, vai. Talvez um pouco de espaço ele tenha aí. Mas ele não pode fazer o que ele quiser. Sob pena de um ataque mais voraz do imperialismo sobre ele. Ou seja, há entraves políticos que impedem que a gente faça as coisas que a gente sabe que tem que fazer. E aí eu chego no fim dessa minha primeira fala aqui, dizendo o seguinte: olha, se o nosso entrave é político, a gente tem que ter duas coisas em mente. Primeiro, das limitações da democracia burguesa e da social-democracia. O Lula é um cara com origem dos trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores é um partido de esquerda, centro-esquerda, enfim, como vocês queiram, mas não é um partido revolucionário. Há muito tempo que o objetivo do PT é administrar o país, portanto, administrar os interesses da burguesia, conciliando com a classe trabalhadora para não se desconstituir politicamente e continuar ganhando as eleições. Então eles vão sempre atender em alguma medida a classe trabalhadora, mas jamais rompendo com a burguesia. Não há interesse no Partido dos Trabalhadores de romper com a classe burguesa. E o meu ponto é, enquanto não houver esta ruptura, não haverá espaço político para o desenvolvimento das forças produtivas do Brasil. Não há. Ah, Humberto, então a gente não devia ter votado no Lula. Não, acho que a opção era o Bolsonaro. Né? No segundo turno, a opção era o Bolsonaro. Então, ok. Agora, nós não podemos ter a ilusão que nós vamos conseguir nos desenvolver sem alterar esta lógica política. Vocês estão entendendo? Não adianta agora a gente, elegemos o Lula, beleza, vamos sentar que tudo vai melhorar. Não vai. Não vai. Na melhor das hipóteses, nós vamos colocar um freio em determinados avanços liberais. Na melhor das hipóteses. Não vai mudar. Então, assim, para encerrar essa minha primeira parte, o que eu gostaria de dizer? Só tem um meio de mudar. Só tem um meio de mudar. É se libertando destas amarras políticas, para que a gente possa fazer aquilo que é necessário para desenvolver a economia. E na minha interpretação, não há outra forma de desenvolver esta liberdade política sem passarmos por um processo de ruptura política, ou seja, sem passarmos por um processo revolucionário. Eu acredito na Revolução Brasileira. Se vocês acham que eu sou um sonhador, me julguem. Mas eu vou morrer acreditando na Revolução Brasileira. Porque de outra maneira, nós vamos sempre dar esse voo de galinha e cair. Por isso que uma sala cheia que nem essa, para ouvir esse tipo de discurso, é o que de fato a gente precisa. Porque aqui a gente está tentando colocar essas coisas para gerar uma reflexão. Eu não gosto de me colocar como dono da verdade, como usa massa, não sei o quê. Eu me considero mediador. Tá? Mas eu estou aqui tentando fazer essa mediação com vocês. Tentando botar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Tá? Porque senão a gente cai sempre naquela, não há alternativa. É uma questão de matemática. Não dá para reduzir o juro. Não dá para mudar o preço dos combustíveis. E acaba que a gente nunca consegue mudar nada. Mas enquanto a gente não mudar essas estruturas, nós temos estruturas políticas muito mais poderosas impedindo que a gente faça o que tem que ser feito. E no limite, essas estruturas políticas, elas levam o país à guerra. Eles desconstituíram a Dilma, tomaram o pré-sal, venderam a Petrobras, dilapidaram o país. Não precisou invadir com os soldados. Se precisasse, eles iriam invadir. Queriam invadir o Iraque, queriam invadir o Afeganistão, queriam invadir a Síria, a Líbia e tantos outros lugares. Então, assim, eles primeiro mandam os assassinos econômicos, depois eles mandam os assassinos políticos, e no final, se não der certo, eles mandam os soldados com as armas. Mas não há possibilidade de desenvolvimento sem libertação política. E a libertação política só vem com a vitória da classe trabalhadora organizada na Revolução Brasileira. Tá? E é isso que eu gostaria de começar dizendo para vocês. Muito obrigado.